Certo, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Christian e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do CSS Flex. O CSS Flex, Display Flex ou Flexbox é uma forma moderna que a gente tem de posicionar os nossos elementos que estão dentro de um container, dentro de um elemento pai. Eu estou aqui com HTML. Nesse HTML aqui eu tenho uma div que está com a classe container e dentro dessa div aqui eu tenho outras 3 divs que estão com a classe item e uma outra classe identificando cada uma dessas classes. Então eu tenho item 1, item 2 e item 3. Aqui em cima eu vou começar a estilizar nossos elementos para que a gente consiga visualizar melhor na página. Então eu vou começar aqui com a classe container, vou abrir o bloco, eu vou querer ele aqui com uma borda de 3 pixels, uma borda sólida da cor verde, por exemplo. Beleza, então meu container já tem ali uma borda. Eu vou colocar a altura dele aqui também de 500 pixels, eu quero que ele fique um pouquinho maior, beleza. E aqui embaixo também vou estilizar os meus itens. Aqui também eu vou querer uma borda de 3 pixels, uma borda sólida também. E vou colocar da cor verde também. Para dar uma diferenciada, eu vou voltar nessa parte de cima e vou trocar aqui para preto, para a gente ter uma cor um pouco diferente entre a borda do container e a borda dos elementos. E além disso, eu vou querer aqui um background color, pode ser um light green para fazer um contraste legal. E além disso também eu vou querer que ele tenha uma largura de 100 pixels e uma altura também de 100 pixels. Show de bola, já temos ali nossos elementos estilizados. Deixa eu dar uma cor aqui também para o texto de white, para que a gente possa visualizar melhor, beleza. E agora a gente já pode analisar que as nossas divs, elas são apresentadas uma abaixo da outra. E isso daqui a gente já viu em aulas passadas, é por conta do display block. Por padrão, a div ela tem um display block e isso faz com que os elementos iniciem um após o outro. É como se o navegador, entre muitas aspas, colocasse uma margem aqui que fizesse com que o próximo elemento iniciasse na linha de baixo. E para aplicar o flex nos nossos elementos, a gente precisa da propriedade display, mas para utilizar ela, a gente precisa de um elemento pai que está envolvendo todos aqueles elementos que a gente quer brincar com a posição. Nesse nosso caso aqui, a gente tem nossos 3 itens e estão dentro dessa div que tem a classe container. Portanto, a gente precisa vir aqui na nossa classe container para aplicar o flex. Então, eu vou criar aqui um espaço, vou digitar display e o valor que eu quero para essa propriedade é flex. Vou salvar e aqui você já vai perceber que as divs agora, elas estão uma ao lado da outra. Nós removemos o bloco, né? Substituímos o bloco pelo flex e já conseguimos visualizar aqui alguns comportamentos. As divs elas estão aqui uma ao lado da outra e agora a gente pode começar a posicionar elas. Eu vou vir aqui e vou utilizar uma propriedade chamada flex direction e vou colocar o valor aqui de row. Vou salvar e você vai perceber que nada mudou, elas continuam na mesma posição. Isso aqui aconteceu porque a flex direction com o valor row já é o padrão, que seria linha, seria a direção do flex. Nesse caso aqui, a gente está dizendo que essa direção vai ser horizontal. Quando a gente usa o valor row, a gente está dizendo que é horizontal. E o outro valor, a outra possibilidade que a gente tem aqui é o valor de column. Quando eu salvar, agora a direção do nosso flex, ele não é mais na horizontal, ele é na vertical. Veja aqui no nosso site que por conta disso, agora as nossas divs elas estão uma abaixo da outra. Muito parecido com o que a gente tem ali por padrão, usando o display block. Por enquanto, eu vou remover esse flex direction. Quando eu salvar, a gente vai voltar a ver os nossos elementos aqui na horizontal. E beleza. A próxima propriedade que eu quero mostrar é a align items. Ela vai mover os nossos itens na vertical. E o valor dela inicial é flex start. Se eu colocar aqui, nada muda porque já é o valor padrão. Mas eu posso alterar aqui esse flex start para, por exemplo, flex end. Quando eu salvar, você vai perceber agora que os nossos elementos eles foram alinhados aqui a parte de baixo desse nosso container. Além do flex start e o flex end, a gente também tem o center, ou seja, a gente vai centralizar os nossos elementos aqui dentro desse nosso container. Outra propriedade que a gente pode utilizar é a justify content. De forma muito parecida com a align items, o valor padrão dela é o flex start. Colocando aqui, não tem diferença nenhuma. Mas a gente também tem o flex end, que vai mover ele aqui para a direita, ou seja, o justify content, ele vai mover os seus itens no eixo horizontal. Além do flex end, a gente também vai ter aqui o center. Então, dessa forma, a gente conseguiu centralizar os nossos itens aqui dentro do nosso container. E claro, também temos aqui a flex start, que eu posso colocar para que a gente visualize aqui os itens voltando para a posição original. E o justify content, além da gente conseguir posicionar os elementos na horizontal, a gente também consegue utilizar espaçamentos. Eu vou apagar esse valor aqui e vou começar a digitar space. E aqui a gente vai ver 3 opções. Vamos nessa space around primeiro. Vou selecionar ela, vou salvar. E basicamente o que esse valor
valor de Space Around está fazendo é colocando um espaço em volta dos nossos itens. Você vai perceber aqui que o nosso item ele tem espaço, inclusive essa parte aqui que está entre os itens, ou seja, entre o item 1 e 2, e esse espaço que está entre o item 2 e 3, ele é um pouquinho maior. Isso acontece porque o espaço desse item 1, ele termina mais ou menos nessa parte, e aqui também inicia o do item 2. Então é como se ele estivesse somando os espaços de cada um desses itens. Além disso, a gente tem o Space Between, vou salvar. Esse valor basicamente diz que a gente quer ter um espaço entre os nossos itens. Então nesse caso a gente vai ter um espaço entre o item 1 e o item 2, e entre o item 2 e o item 3. E perceba que legal, o navegador ele já faz o cálculo pra gente, ele já coloca o espaçamento igual, para que seu site já fique mais harmônico. Então você não precisa se preocupar em ficar fazendo cálculos ou colocando aquela quantidade de pixels específica para ter aquele efeito. O navegador já vai cuidar disso para você. E por último aqui nos spaces, a gente tem o Space Evenly. Eu vou salvar e basicamente esse valor está dizendo que eu quero um espaço igual. E a gente vai perceber isso que o espaçamento entre todos os nossos itens aqui é igual, tanto em relação à borda quanto em relação um ao outro. Eu acho que já deu para perceber o tanto que o Display Flex ele é útil para ajudar a gente a posicionar os elementos na nossa página HTML. Com pouquíssimo código e entendendo como ele funciona, você consegue criar suas páginas de forma muito poderosa. Eu vou voltar esse Justify Content aqui para Flex Start, para o valor padrão dele, vou salvar. E eu vou adicionar aqui mais alguns itens. Eu vou copiar essas divs aqui algumas vezes. Vou copiar aqui mais umas 3 vezes, por exemplo, vou salvar. E agora você vai perceber aqui que os nossos elementos eles estão sendo apertados. Isso porque o Flex ele vai tentar encaixar todos os seus itens na mesma linha. Então como a gente pode ver aqui, eu tenho diversos itens e ele não pulou linha. Ele está tentando encaixar todos eles aqui. E isso faz com que os itens acabem tendo a largura diminuída. Mas a gente pode resolver isso. A gente pode vir aqui no nosso container e utilizar a propriedade Flex Wrap. O valor padrão dela é esse aqui de No Wrap. Se eu salvar, nenhuma diferença. Mas eu posso trocar aqui para Wrap. Na hora que eu salvar, você vai perceber que agora sim houve uma quebra de linha. E a gente está vendo um espaço aqui entre esses nossos elementos, porque quando a gente usa o Flex Wrap, a gente precisa utilizar uma propriedade que é a Align Content. Ela funciona de forma muito similar à propriedade que a gente tem aqui em cima de Align Items, mas ela é utilizada para quando você tem um wrap, ou seja, você tem uma quebra de linha no seu flex. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, Flex Start. Quando eu salvar, todos os nossos elementos estão juntinhos aqui, quebrando a linha. E inclusive você vai perceber que tem um espacinho aqui na lateral que poderia estar sendo ocupado por um elemento, mas isso daqui está sendo causado por conta do modelo de caixa do CSS. A gente já viu isso em aulas passadas e por conta disso o nosso item, na verdade, ele não está ocupando aqui só a largura de 100 pixels, ele está ocupando uma largura um pouquinho maior porque essa borda está sendo somada a ele. Então vamos resolver isso daqui. Eu vou selecionar todos os nossos elementos aqui com asterisco e vou colocar o box sizing como border box. Então beleza, agora a gente já consegue visualizar aqui mais itens em cada linha. E se isso aqui está confuso para você, vou lembrar que aqui no canal a gente já tem um vídeo a respeito do modelo de caixa do CSS, vai lá dar uma conferida. Beleza, e com Align Content da mesma forma a gente consegue botar o Flex End, ele vai alinhar aqui na parte de baixo, e assim também como o Center, e ele vai alinhar nossos elementos aqui ao centro do nosso container. Bom, para continuar mostrando os próximos exemplos, eu não preciso de tantos itens assim, então eu vou apagar esses itens aqui que eu tenho a mais, vou apagar também esse código aqui relacionado à quebra do Flex, e vou salvar. E vamos voltar naquela propriedade que a gente viu lá no início, a Flex Direction. Como eu já falei anteriormente, o valor padrão dela é row. Se eu colocar aqui, nada muda. Mas se eu colocar o valor de column agora, a gente já vai perceber uma diferença. Além dos nossos elementos agora estarem um abaixo do outro, ou seja, agora eles estarem posicionados na vertical, a gente consegue ver que ele está centralizado agora na horizontal e está posicionado no topo na vertical. Isso aconteceu porque quando a gente usa o Flex Direction Column, essas duas propriedades elas vão se inverter. A propriedade Align Items, quando utilizada em forma de linha, em forma de row, ela vai afetar a vertical. E quando ela for utilizada na forma de column, ela vai afetar a horizontal. E é por isso que a gente vê os nossos itens aqui, porque a gente está pedindo que eles fiquem centralizados na horizontal, já que agora a direção do nosso flex é de coluna. E da mesma forma, o nosso Justify Content agora, ele está afetando a vertical. Por isso que a gente tem o valor de Flex Start e os nossos elementos eles estão posicionados aqui no topo.
Se eu vier aqui e trocar esse valor, por exemplo, para center e salvar, nós vamos perceber que agora o nosso elemento ele desceu aqui na vertical para ocupar o centro aqui do nosso elemento pai do nosso container. Bom, e por fim, eu quero mostrar a forma que você tem de posicionar um elemento específico do seu flex. Aqui, por exemplo, eu tenho essa classe item 1 para o primeiro elemento que a gente tem aqui dentro. Então eu vou utilizá-la aqui em cima, item tracinho 1, e a propriedade que eu quero usar é a align self. Basicamente eu estou falando aqui o alinhamento específico desse elemento. E eu posso colocar aqui, por exemplo, flex start. Quando eu salvar, você vai perceber que o nosso elemento ele se moveu, e somente o elemento que a gente está aplicando essa estilização. Da mesma forma, eu poderia colocar aqui flex end ou manter aqui no flex center, mas nesse caso eu não precisaria desse valor porque ele já está pegando aqui de cima. Bom pessoal, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o funcionamento do flex. A gente tem algumas outras propriedades que a gente pode utilizar em conjunto com o flex para posicionar os elementos. Mas esse daqui é o básico que você precisa saber para iniciar com flex e posicionar os seus elementos com muito mais facilidade e da forma mais moderna utilizada pelos navegadores e os novos sites. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí para eu saber o que eu tenho que melhorar ou algum conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.